Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, estamos aqui hoje para refletirmos juntos sobre mais uma passagem do Evangelho. A passagem que nos caiu hoje é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Busquem e vocês encontrarão. Diz assim: peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará ao seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pediram. Passagem de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Agora a interpretação dos Espíritos. Do ponto de vista terreno, o ensinamento busquem e vocês encontrarão é semelhante a este: ajudem-se que o céu os ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, é também o princípio da lei do progresso, uma vez que o progresso é o fruto do trabalho. Para que exista progresso, todas as forças da inteligência humana devem ser colocadas em ação. No início da humanidade, o homem apenas usou sua inteligência para procurar alimentos, para se proteger das tempestades e para se defender dos inimigos. Deus, querendo diferenciar o homem dos animais, deu-lhe o desejo incessante de buscar sempre o melhor para si. É esse desejo que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que vai lhe proporcionar o que lhe falta. Graças às pesquisas, a sua inteligência se desenvolve e a sua moral se purifica. As necessidades do corpo vêm antes das necessidades do espírito. Depois do alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. O progresso que cada homem realiza individualmente durante sua vida é muito pequeno. Esse progresso não é percebido, mesmo quando analisamos um grande número de indivíduos. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reencarnação da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não progrediria, pois somente seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam que fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se fosse assim, não haveria razão para que o homem de hoje fosse mais avançado que o homem primitivo, uma vez que para cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, a alma retornando com o progresso que já realizou e adquirindo a cada reencarnação alguma experiência a mais,
ela passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se ele o tivesse liberado do trabalho intelectual, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, dizendo: busquem e vocês encontrarão, trabalhem e vocês produzirão. Assim serão filhos das próprias obras e terão o mérito de sua realização, pois serão recompensados de acordo com o que fizerem. Devido ao princípio de que o homem precisa evoluir sempre, os espíritos não o poupam do trabalho de pesquisa e não lhe trazem descobertas e invenções já prontas para serem utilizadas. Se isso ocorresse, o homem seria levado a usar apenas o que lhe fosse colocado nas mãos, preservando-se de qualquer esforço, inclusive o de pensar. Assim, sem fazer o menor esforço, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto poderia tornar-se sábio e ainda atribuírem a si mesmos o mérito pelo que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm lhe mostrar a meta a ser atingida e o caminho que conduz a ela, dizendo-lhe: ande e você chegará. E a pedra que encontrar pelo caminho, você mesmo terá que afastar. Porém, nós lhe daremos a força necessária se quiser utilizá-la em benefício próprio. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: peçam a luz que deve iluminar seus caminhos e ela lhe será dada. Repetindo: peçam a luz que deve iluminar seus caminhos e ela lhe será dada. Peçam a força para resistir ao mal e a receberão. Repetindo: peçam a força para resistir ao mal e a receberão. Peçam a assistência dos bons espíritos e eles os acompanharão. Repetindo: peçam a assistência dos bons espíritos e eles os acompanharão. E assim como o anjo de Tobias, eles lhe servirão de guia. Peçam bons conselhos e eles não serão recusados. Batam a nossa porta e ela se abrirá. Mas peçam sinceramente, com fé, com fervor e confiança, e apresentem-se com humildade e não com arrogância, sem o que serão abandonados à própria sorte, e as quedas que sofrerem serão a punição pelo orgulho que tiverem. Esse é o sentido das palavras do Cristo: busquem e vocês encontrarão, batam a porta e ela se abrirá. Pois bem, irmãos, busquem e vocês encontrarão, batam a porta e ela se abrirá. Que bom, né, meus irmãos, a gente saber disso.
Mas é preciso entender bem a lição, porque os espíritos aqui nos esclarecem que eles não vêm nos isentar da lei do trabalho, da lei do esforço próprio, porque nós estamos aqui na Terra justamente para crescer, para nos desenvolvermos com essas experiências. Então, não é justo, não tem lógica se os espíritos fizessem por nós o que nós mesmos temos que nos capacitar para fazer, porque senão não aprenderíamos nada, né, meus irmãos? Ficaríamos que nem aquelas crianças a quem os pais dão tudo para que elas não sofram, para que elas não passem dificuldades, e assim elas se tornam incapazes de enfrentar a vida, de discernir entre o que é certo e o que é errado. E se os pais vêm a faltar, ficam numa situação bem frágil, porque não se capacitaram, né, meus irmãos? Então, como Deus é a inteligência suprema, Ele nos educa, mas também nos informa que nós não estaremos sozinhos nesta luta de aprendizado. Nós podemos contar com Ele, com os bons espíritos, graças a Deus, né, meus irmãos? E nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que significa que estamos encerrando um ciclo de aprendizado para passarmos para um novo aprendizado, uma nova vivência, mas para isso teremos que demonstrar que já nos capacitamos, já temos condições de avançar, que nem na escola, quando no final do ano somos submetidos à prova final para avaliação, se adquirimos os conhecimentos necessários, se estamos sabendo decidir, realizar com proveito, com correção, os problemas que nos são apresentados, a fim de irmos adiante e aprendermos novas coisas no próximo ano. Mas, em toda a prova, né, meus irmãos, final, nós ficamos sendo avaliados. Por isso, esses momentos são de avaliação, meus irmãos. Todos nós estamos sendo avaliados para ver quem de nós aprendeu efetivamente o que até aqui foi disponibilizado, foi ensinado. Quem de nós realmente aprendeu? Porque aprender não é só saber no intelecto de cabeça. Aprender é conseguir resolver as situações com aquilo que nós sabemos. É preciso vivenciar, testemunhar o aprendizado, senão de nada nos vale. E agora é um instante decisivo, em que nós temos que mostrar o que aprendemos. Particularmente nós que abraçamos uma doutrina espírita, consoladora, iluminada, que estudamos, estamos sendo aferidos naquilo que aprendemos. Temos que demonstrar mais ainda o que sabemos, se realmente sabemos. Por isso somos testados na paciência, nas renúncias, com todas as dificuldades, porque a gente só mostra o que sabe quando a circunstância aparece. Dentro de uma casa espírita, por exemplo, é lugar de aprendizado, onde todos estão imbuídos de fraternidade, de amorosidade, é tão mais fácil, porque se um errar, o outro desculpa logo em seguida, uns toleram os outros com mais facilidade, e assim fica fácil. Mas
O ambiente verdadeiro é o ambiente fora da casa espírita. Ali que nós somos aferidos por todos que nos rodeiam, que nos põem a teste para ver até onde nós realmente aprendemos. E a nós, né, meus irmãos, a nós compete demonstrarmos o quanto antes que nós aprendemos as lições, a fim de que possamos avançar para o estágio seguinte. Quem sabe fazermos parte do mundo de regeneração, que maravilha, onde já todos nós estaremos num nível um pouquinho melhorado, né, meus irmãos? Aquelas coisas básicas, elementares, primárias já terão sido resolvidas. As equações, a matemática inicial, as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, já estarão resolvidas. Todo mundo está sabendo. E vamos adiante, né? Vamos às equações, aos teoremas, enfim, vamos seguindo para aprender cada vez mais. O que não podemos fazer sem saber o elementar, o básico. E é o básico que está sendo nos pedido. Então, vamos nos esforçar para demonstrar o que aprendemos, para testemunhar. E não nos esquecendo nunca, que está escrito aqui, que estão nos informando, o seguinte. Eu vou reler porque essa é a parte importantíssima. Peçam bons conselhos e eles não serão recusados. Batam a nossa porta e ela se abrirá. Mas peçam sinceramente com fé, com fervor e confiança. Apresentem-se com humildade e não com arrogância, sem o que serão abandonados à própria sorte. E as quedas que sofrerem serão a punição pelo orgulho que tiverem. Esse é o sentido das palavras do Cristo. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Podemos sempre contar com Jesus. Podemos sempre contar com os bons espíritos que sempre nos auxiliarão, desde que nós os busquemos com sinceridade, com fé, com humildade, reconhecendo a nossa situação ainda de aprendizes primários, mas querendo realmente aprender, nos esforçando. Para isso teremos ajuda. Isso é uma notícia tão boa, né, meus irmãos? Nesses momentos que estamos atravessando de testemunhos, se de repente sentirmos as forças nos faltarem, recorramos aos bons espíritos, porque eles nos disseram: peçam bons conselhos e eles não serão recusados. Batam a nossa porta e ela se abrirá. Isso já é muito bom, né, meus irmãos? Não esqueçamos disso nunca, porque isso é muito importante. Fiquemos então com esta lição, meus irmãos. Fiquemos com Deus. Que todos sejam felizes, fiquem em paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site